como que você vai driblar as situações do dia a dia de trabalho? E aí eu pergunto para cada um de vocês, Maria Lúcia, Martinha, a Magda, a Margarete, a Vera Lúcia, o pessoal lá do Instagram, a Cristina, a Remi Negueli, a Edileuza, a Márcia, cada um de vocês que estão assim aqui, a Kali, me responde uma coisa: qual foi o maior conflito que você já teve no lugar que você trabalhou? E você que é cuidador familiar, quais são as divergências, os conflitos que vocês têm? Porque o cuidador familiar passa por esse processo também, né? Ele que cuida, depois chega um irmão e começa a falar mal daquele atendimento, né? A Adriana está falando que teve também, a Adriana Inácio. O que acontece, gente? É muito natural até que aconteça, e às vezes você nem quer entrar naquela situação, só que você vê em situações que você fica desesperada. E assim, só para vocês terem noção do que acontece no mundo, eu falo que assim, tá muito difícil, né? Eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, não é à toa que eu estou aqui. Só que é muito difícil no dia a dia você ter pessoas honestas, né? Teve uma cuidadora que me mandou uma mensagem certa vez que o filho do paciente, ele era traficante, usuário de drogas, sei lá. Ele batia no pai e na mãe e para poder pegar dinheiro. E aí ela, como cuidadora, já tinha combinado com os idosos dela esconder o dinheiro. Então ela que escondia o dinheiro para os filhos não pegarem. E aí ela não sabia o que ela ia fazer. Gente, isso é caso de polícia e você vai ficar ali no meio disso tudo. Daqui a pouco o filho dela tá batendo na cuidadora também. Eu falei, olha, pensa, né, onde você quer estar, em que ambiente você quer trabalhar, né? Eu comentei com vocês e eu me emociono quando eu falo disso, porque para mim foi cena de novela, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. Uma idosa pegar a comida, o prato de comida e jogar na parede assim, ó, e aquilo escorrendo. E aí eu fiquei paz, minha cuidadora também, e ela começou a xingar a cuidadora, que a cuidadora não sabia fazer comida, e aí veio a cuidadora foi e falou que era a cozinheira vem e fala que é a cuidadora, e a cuidadora começou a discutir na frente da idosa. Conclusão, muitas são as situações que acontecem no cotidiano do trabalho, e a gente tem que saber como lidar. E aí não tem jeito, gente, não tem jeito. O que você tem que saber fazer? Você tem que saber, primeiro, dar valor a si próprio, tá? Porque senão as pessoas montam em você. Então, você tem que se valorizar, em primeiro lugar. Respeitar os seus direitos e o do outro também. E a gente vai falar sobre isso, né? E ter sabedoria emocional. Muitas pessoas são extremamente inteligentes, pessoas com QI elevado, só que não têm inteligência emocional, ficam bravas, ficam nervosas, e aí elas não conseguem ascender profissionalmente. Então, você tem que saber isso, né? Saber ter essa inteligência emocional para lidar com as situações. E aí, a aula de hoje é: aprenda a driblar as 6 maiores causas de conflito, né, que os cuidadores de idosos podem passar. Eu vou passar por vários aqui, depois vocês vão me falar se vocês têm mais alguma dica para dar, tudo bem? Para eu anotar no meu caderninho. O primeiro, que eu acho que é o mais importante de todos, é o conflito entre pessoas. Por que entre pessoas? Porque a gente vai estar lidando com o ser humano, né? Então, acho que esse é o mais importante. E aí, mais importante de todos é quem? É o idoso que você está assistindo. Então, você, como cuidador, você não pode brigar com esse idoso, você tem que ter uma boa relação com ele. Então, é muito importante que você tente aparar as arestas para poder tratar bem dessa pessoa. Elane, o meu idoso só gosta da cuidadora tal, que está lá há 10 anos. Gente, é natural que aconteça isso, ele tem mais confiança naquela pessoa. E aí você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer um bom trabalho, para que aos poucos ele crie confiança em você também. E isso vai acontecer com o passar do tempo, é só vocês terem a paciência e fazer um trabalho bem feito. E qual é a dica que eu sempre dou para vocês? A massagem. A massagem é um ótimo método
para você chegar nesse paciente, para você conseguir realmente entrar, né, no seu íntimo. Então, essa é uma boa dica para vocês. Outra coisa que eu ouço muito, Erlane, o idoso que eu cuido é muito teimoso. Não é o idoso que você cuida que é teimoso. Todos os idosos são muito teimosos, de uma forma geral. Então, o seu é só mais um deles, né? Então, você tem que ter sabedoria para poder levar essa pessoa. Quando o idoso fala comigo assim, por exemplo, eu não quero fazer exercício, aí eu falo, você não quer fazer hoje não? Então tá bom, vamos bater um papo aqui, né? Vamos conversar então. Então vamos. E aí eu começo a conversar com ele, e aí eu falo assim, nossa senhora, eu tô com vontade de tomar uma água, vamos lá na cozinha? Aí ele fala, vamos. Aí vai andando comigo até a cozinha, ou seja, andou. Chego na cozinha, toma água, ele toma água, eu falo, nossa, tô achando seu pé um pouquinho inchado, vamos fazer um exercíciozinho pro pé aí, só para desinchar? Então vamos. Aí faz o exercíciozinho. Aí a gente volta, vamos dar uma volta lá fora pra gente ver como é que tá o dia? Vamos. Não vamos não. Conclusão, ele faz tudo o que eu quero sem que ele perceba. Mas se ele perguntar para ele, e hoje, como é que foi a fisioterapia? Não, hoje eu não quis fazer, não. Então, assim, é você saber direcionar para fazer o que você quer, mas ele achando que ele está mandando. Você consegue ter essa sensibilidade e ter esse cuidado, entendeu? Agora, é claro, tem dia que eu chego lá, já aconteceu isso várias vezes, tá? De eu chegar e o paciente virar e falar assim, hoje não. Então vamos. Não. Não. Eu entendi. Aquele dia não adianta que eu não vou ganhar nada com ele. Eu falo, ok, eu volto amanhã. Eu tenho que respeitar também o paciente. Eu percebi que ele não quer, ele não está afim naquele dia, igual a gente também pode não estar. Então, a gente tem que respeitar. Então, tente respeitar, né, o limite do outro e, principalmente, tenta ir levando de uma forma que você não manda nele, né, que você não fala, tem que fazer, pronto, acabou, porque ele não gosta de se sentir mandado, né, mas que você consiga ir direcionando aos poucos, né. O outro conflito que acontece muito é conflito com o familiar do idoso. Por quê? Porque o familiar quer de um jeito e você acha melhor fazer do outro. Você estudou, você tem a técnica, mas aquela família, infelizmente, não entende isso. Né? Eu comentei, né, no e-mail, eu não sei quem chegou a ver, eu já assisti uma família, né, uma idosa, que os 3 filhos eram extremamente zelosos com a idosa. Eles queriam colocar ela numa redoma de vidro. Era um querendo cuidar mais do que o outro. E aí o que acontecia? Eles brigavam entre eles na frente da idosa, a idosa assistia aquilo, a cuidadora ficava sem saber o que ia fazer, os irmãos quase se matavam, já bateu no outro, eles se batiam. E aí uma filha queria que a cuidadora fosse testemunha, teve uma vez que ela queria que eu fosse testemunha de agressão física, não sei o quê. Então, assim, o que você tem que fazer? Olha, você me desculpe, eu não vou me envolver nisso, meu trabalho aqui é com a idosa, porque senão você entra naquele mafuá e para sair é difícil. Então, o que eu sempre digo? Conduta com familiar, conversa, faz o que tem que ser feito da melhor maneira possível, mas não entre em confusão. Ok? E os conflitos com a equipe de trabalho, com a outra cuidadora, com a cozinheira, com a faxineira, né? O que acontece? Gente, cuidado, cuidado. Não existe competição entre profissionais. O que vocês têm que ter na cabeça de vocês? Aqui, se um ajudar o outro, vai todo mundo agregando e a gente vai elevando a classe por cima. Mas ela é muito difícil. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Sabe? Eu sempre falo assim, quando tem 3, então é mais difícil ainda. Porque se forem 2, se não for eu, foi você. Agora, se são 3, se não for eu, tem 2 para ser. Então, é ainda mais difícil, né? Então, muitas vezes é 3. Então, assim, cuidado, respeite o outro, sabe? Qual é o horário de trocar o plantão? 8 horas? 8 horas você está lá. Mas meu ônibus atrasa. Então, acorda mais cedo para você pegar o ônibus. Você sabe o horário que o ônibus passa. Ou então troca, passa o plantão para as 9 de todo mundo. Porque se você tem horário para poder sair, a outra também tem horário. Né? Então, a gente tem que respeitar. Qual que é o combinado? A hora que trocar o plantão, o banho tem que ter sido dado. Então, o banho já foi dado.
eu dou uma dica, quando você lida bem com a cuidadora que você trabalha, dá banho junta vocês duas. Por quê? Vai trocar plantão? Vai. Uma chega um pouquinho antes, a outra ajuda no banho, e aí as duas ganham. Por quê? Compensa a hora depois, né? Para vocês não trabalharem horário a mais. Por que, que as duas ganham? Você força menos a sua coluna, porque são duas para ajudar. Para o idoso é bom porque ele tem mais segurança. Se faltou alguma coisa, se precisa de alguma coisa, tem duas para acudir. Então, nesse momento, você está ajudando o quê? Ao seu corpo, à sua coluna, que lá na frente pode pagar caro de você pegar o paciente hoje. Então, assim, é uma dica que ajuda muito a quem cuida, né? Para você cuidar do seu corpo, do seu físico, para amanhã você não pagar o preço alto de literalmente pegar um paciente, né? E às vezes existem os conflitos próprios. Você tá tão mal dentro de você, você tá tão mal psicologicamente que nada tá bom. Então você não consegue achar graça em nada, você acha que tudo tá difícil, você acha às vezes que as pessoas estão com implicância com você, com mania de perseguição. Então, o primeiro ato é você avaliar você mesmo, para depois você avaliar os outros.